Glória a Deus, aleluia. Amém, o nosso Deus está vivo. Você pode dizer isso? O meu Senhor está vivo, aleluia. Vou pedir para você sentar. Glória a Deus. E nós podemos crer no seu poder, amém. Aleluia. Tão bom entregarmos as primeiras horas do nosso dia ao Senhor, não é verdade? As primícias a Ele, porque Ele é digno de honra e glória. Ontem nós começamos uma festa linda de comemoração, amém, igreja? Né? 16 anos, ô glória! Fala comigo aí, estamos ficando maduros. Né? O Senhor é bom sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Glória a Deus pelo amor dEle. E ontem nós iniciamos, né, essa comemoração. Eu estava orando, falei, Senhor, o que o Senhor quer trazer, né, para nós nessa manhã? E aí o Senhor ministrou algo no meu coração que virou o ano. Quem virou o ano aí na sua vida, amém? Nós viramos o ano, viramos um ciclo, virou uma chave nas nossas vidas e na igreja, amém? Né? Virou uma chave na igreja, e essa chave, né, é um marco, 16 anos. E ontem eu compartilhava aqui ainda, né, quantas experiências, quantas coisas nós vivenciamos, né, durante 16 anos. Tá tudo certo. Glória a Deus. Ainda não é prosperidade. Você vai ter a oportunidade de ofertar e dizimar. Já, já. Amém, igreja? É porque de vez em quando a gente quebra o ciclo. Amém? Né? Quando o Espírito manda, a gente obedece, né? Então, agora é o momento da palavra. E como eu estava compartilhando, quantas vidas, né, foram salvas, restauradas, né? Quantas vidas também nós enviamos, né? Passaram por aqui, né? E foram enviadas para outros lugares, para outros estados, né? E o nosso coração se alegra pelo privilégio, não é? De poder fazer parte dessa história, de fazer parte da vida das pessoas. Isso é um privilégio grande que Deus coloca no nosso coração, e Ele nos dá a alegria de marcar vidas, né? De fazer parte, tanto aqueles que vão, como aqueles que ficam, né? Aqueles que chegam. Então, uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, olha, você leva um pouco de nós e deixa um pouco de você, não é verdade? Então, quando a gente lida com vidas, com pessoas, com a igreja, com a noiva de Cristo Jesus, é isso que acontece. Nós somos marcados, né? Olhando para o Romulo e a Juliana aqui, a gente vê que nós temos a Yoko e o Wade, né? Que estão lá no Japão, né? Que a gente tem contato, que começaram aqui. Olha, gente, do outro lado do mundo, gente. Né? Então, e outras pessoas. Então, nós vemos assim, o agir de Deus, o coração de Deus, olhando para essa igreja que marca vidas, amém? Se você está aqui é porque você recebeu um marco na sua vida, sim ou não? Ontem o bispo disse, né, aqui na palavra, que durante os 16 anos nós temos muitas marcas, não é verdade? Então, marcas de dor, né? Cicatrizes de sofrimento, de luta, de batalha, mas também sentimentos de muita alegria, não é? De muita conquista, não é? De muita salvação, de muitas conquistas, de muita profundidade em Deus. Então, o Senhor me levou aqui a essa palavra, e também nos trazendo para esse novo ciclo de 16 anos da Igreja Batista Viva de Cisana. E aí, eu fui pesquisar o significado do número 16 em hebraico. Ó, presta atenção, isso é muito forte. O número, ele se escreve em letras, e ele escreve assim, tet, que significa, a primeira parte, bondade, algo bom que está sendo gerado. A segunda parte significa, escreve assim, ó, zayin, é arma, luta e batalha espiritual. Aí as duas letras juntas, elas interpretam assim, o bem que prevalece após a luta. Olha isso, 16 anos, o bem que prevalece após a luta.
E também é assim, vitória concedida por Deus depois do confronto. Então 16 anos diz para nós tudo isso. Então o número 16, ele significa para nós um tempo de maturidade, um tempo de transição, um tempo de um novo nível, Na cultura judaica nós vemos que quando a criança, o homem, né, ele atinge 16 anos, ele é representado como um tempo de responsabilidade, de amadurecimento. E se é feito uma cerimônia, né, que chama, se eu não vou falar errado aqui, vocês me corrigem, tá bom, professor? Bar mitzvah, né, isso, bar baraká, né, tem uns dois nomes assim. Então é uma cerimônia de festa de maturidade, ou seja, ele atingiu a maturidade aos 16 anos e ali é delegado a ele uma responsabilidade, né? Então hoje, nesse ano de 2026, que se comemora 16 anos da Igreja Batista Vivar, é assim que nós estamos entrando nesse ano, né, pastor Elídio? Em um tempo de responsabilidade e um tempo de maturidade, amém, igreja, né? Ontem o bispo falava, eu vou trazer muita coisa que o bispo falou, porque ficou aqui, não sei você, não sei se a gente ficou rosnando, né, pastor Elídio? Mas é ruminando, amém? Ruminando a palavra, não é? E não rumina, né, pastor Elídio? É verdade. Mas o Senhor ficou ruminando, né? Então, aí o bispo falou assim, chega de mimimi, amém, igreja, né? E aí, a hora que ele ministrava ali, o Espírito Santo ministrava no meu coração também, que a gente ouvia no ano passado, de 2025, que essa geração é uma geração Nutella. Quem ouviu isso? Não é verdade? Então chega de geração Nutella, chega de geração mimimi, amém? Vira para o seu irmão e fala, nós somos maduros. Nós fomos transicionados, amém? Ao nível de responsabilidade e de maturidade. Eu até senti abaixar, muito bem. Estava alto até para mim aqui, né? Então, nós vemos esse nível, né? Do 16, do número 16. E aí, o Espírito Santo ministrava o meu coração também sobre esse tempo de maturidade. Dentre esses 16 anos, tudo que nós vivenciamos, as lutas, as provações, né, as batalhas que nós enfrentamos, e aí ele ministrava o meu coração para dizer para você e para mim que não é diferente, eu não sou diferente de você. Nós somos cristãos, nós servimos a um Deus vivo e poderoso. Eu tenho batalha, mas você também tem, ou você não tem, então você me ensina o teu segredo. Conta para mim, por que você é diferente de mim que você não tem batalha? Mas nós passamos por momentos de batalhas, porque o Senhor, Ele quer nos levar a um outro nível. Em todo o tempo, eu fiquei analisando, né, os 16 anos, não posso chorar, gente, porque é tempo de alegria, amém? Né? E aí, traz para nós um olhar assim, de conquista, de falar, meu Deus, como valeu a pena tudo isso? Porque desde o início, e aí eu anotei aqui, gente, eu não posso me perder o que eu anotei. Deixa eu ver onde que eu anotei. Aqui, ó. Nesses 16 anos foram muito intensos. E você que está aqui, chegou, você está aqui. Quem está aqui desde os 16 anos? Ó, ninguém está aqui desde, só eu. Quem está aqui dos 10 anos para frente? Aí, que glória. Quem está aqui dos 8 anos para frente? Oh, quem está aqui dos 5 anos para frente? Aí, olha aí. Quem está aqui de 2 anos até aqui? Oh, aí que glória, né? Então você faz parte dessa história. Então dos 16 anos você faz parte de um tempo. E aí eu ficava analisando, eu falei, gente, vocês sabiam quantos anos tem esse templo? Esse templo, ele tem o templo físico. Ele tem, eu acho, aí ó. Ele tem, eu acho que, se eu não me engano, quase ou mais de 40 anos de construção. E a pedra fundamental estabelecida aqui, quando esse lote foi comprado e começado a construir esse templo, é uma Bíblia. Então, por mais que se levante guerra, um tempo atrás a gente enfrentou uma guerra, né? De vizinhança, gente, porque quando o reino é pregado,
nós somos perseguidos. Quem é perseguido aí diz amém. Se você não é, também me conta o segredo. Nós vivemos nessa terra e sofremos perseguições. E nós enfrentamos perseguições aqui. Nós enfrentamos em todos os lugares, em todas as igrejas. Aonde você for, tem perseguição. Porque Satanás, ele não quer que a palavra de Deus seja pregada. E que vidas sejam transformadas e alcançadas. E aí nós enfrentamos essas perseguições. Nós enfrentamos esse processo. E aí o Espírito Santo ministrava no meu coração. Eu e o bispo, na nossa inocência, gente, dizia assim: vamos para Poços de Caldas, né? Lá é tranquilo, amém, igreja? Lá é tranquilo, tá perto da família. Ó, Noinha, gente, Samuel que falou, Noinha, tadinho. Então vamos para Poços de Caldas, que lá é tranquilo, né? Não tem praia, não tem onda, mas é tranquilo. Mas eis-nos aqui, né? Perto da família, inocente, sem noção. Quando a gente anda com Cristo, quando a gente serve a um Deus que é poderoso e que tem um propósito dele nas nossas vidas, querido, a gente não vai ficar sem batalha. Diz amém por isso? Quem quer viver batalha? Queridos, sabe por quê? Deixa eu dizer um segredo para vocês. As batalhas, elas são necessárias para o Senhor nos transicionar para um outro nível. Então, se está tudo normal na sua vida, fala: Senhor, eu não quero ficar aqui não. Nesse nível aqui raso, eu não quero ficar. Porque Deus, ele tem muito mais para nós. A medida de Deus, quanto mais você entra, quanto mais você se lança, mais Ele nos leva além. Amém? Então, deseje o mais de Deus. Deseje o se lançar ainda mais. Então, Deus, Ele nos permitiu, né? Muitas vezes o Senhor nos leva a passar por situações, por provações e lutas, porque Ele deseja nos levar para um outro nível. Vira para o seu irmão e fala: irmão, deseje um outro nível. Amém? E aí eu falei: Senhor, aonde está? Exemplos, né? Porque a nossa base é bíblica. Amém, igreja? Né? Jesus é a nossa pedra fundamental, Ele é o nosso fundamento, Ele é o nosso norte, Ele é a direção que nos dá. Mas a palavra de Deus traz para nós algumas experiências que nos encoraja a passar pela provação, dando glória a Deus, não é? Mas vencendo elas, amém? Olhando para as provações, falando: ó, você veio, capeta do inferno, mas você não vai vencer, porque aquele que é vencedor, o leão da tribo de Judá, está comigo, eu não estou sozinho, amém? Então nós precisamos entender esse lugar, que o Senhor quer nos trazer. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis 22. Isso foi uma introdução, para você entender. Gênesis capítulo 22. Vamos lendo aqui, conforme for, a gente... Gênesis 22, a partir do versículo 1, diz assim: algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No 3º dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos: o rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: pai? Ele disse: sim, meu filho. Respondeu Abraão: temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar
e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para o sacrificar ao Senhor. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui eu estou. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocaustos em lugar do filho. E Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente os seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu, a areia na beira do mar, e seus descendentes conquistarão a cidade de seus inimigos, e por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. E tudo isso porque você me obedeceu. Aqui Abraão é colocado à prova. Aqui Abraão, o Senhor pede ele um filho, seu único filho. Então nós vemos aqui um sinal da prova do Senhor para com Abraão. Quanto tempo ele demorou ali para ter Isaque? Né? Ele tentou com a sua mão dar um jeitinho, não acreditou, homem de pouca fé, não é? Não acreditou na promessa que Deus havia liberado para ele e Sara. E ele vai e deita com Agar e tem Ismael. Há um desvio na rota da promessa. Mas a promessa era para Sara, junto com Abraão. E a palavra de Deus fala que esse texto, Abraão é colocado à prova. Mas por causa da obediência dele, todas as nações seriam abençoadas. Vira para o seu irmão e fala: inclusive nós. Nós somos abençoados, querido, porque Abraão lá atrás obedeceu a direção de Deus. Porque a palavra de Deus fala que ele obedeceu lá, e por meio deles, por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Nós somos abençoados, amém? Agora eu faço uma pergunta para você: será que nós temos nos comportado em obediência ao Pai igual a Abraão? Aí nós estamos transicionando para o nível de maturidade. Sabe por quê? Porque quem é imaturo, ele não obedece, ele desobedece. Quem é imaturo, ele vai fazer. O bicho fez assim ontem, né? Mas quem é imaturo fica de bico, cruza os bracinhos, vira as costas. Tô de mal, né, gente? Vamos fazer mais bonito assim. Tô de mal. Não vou andar com você não, quase que eu tô caindo aqui já. Então, mas Abraão não foi assim. Abraão, ele foi obediente à direção de Deus. Por isso ele foi elevado a um outro nível. Por isso as nações são abençoadas. E as nações sou eu e você, amém? As nações somos nós, por causa do coração obediente. Aí eu fui lembrando, né, gente? Fui ruminando a palavra também. O Espírito Santo foi falando junto comigo, construindo para hoje de manhã. Aí ontem o bispo falou assim que a nossa oração em 2008 para 2009, antes da gente chegar aqui em Poços, era que Deus nos colocasse em uma igreja com cara de igreja. Quantos lembram disso? E aí nós pedíamos até um batistério, gente. Olha, ele existe. E foi algo tão lindo que logo a primeira vez quando a gente chegou aqui, né, com a proposta do irmão que pagou 1 ano de aluguel para a gente entrar nessa casa. Quando nós abrimos essa porta, eu falei: meu Deus. Foi muito além, foi a música de ontem também. É muito além do que nós pedimos, do que nós pensamos. Porque nós pedimos e pensamos algo para Deus, mas Deus, ele nos surpreende. Ele faz além.
Eu falei, meu Deus, não pedi banco de madeira, mas veio no bônus, sabe, o batistério está aqui. Eu falei, Senhor, o que é isso que o Senhor está fazendo? Nós nunca tínhamos pastoreado uma igreja dessa forma. Por isso que nós temos um carinho muito grande com Quisizana. Por isso que nós temos um zelo muito grande com Quisizana. Porque começou aqui. O que Deus já está fazendo, está ampliando. Ontem o bispo falou de expansão, não é? Está ampliando. Então, você faz parte disso, amém? Só que a gente não pode ficar, como eu falei, num nível raso. Para a gente expandir, para a gente alargar, para a gente avançar com o reino de Deus, a gente também precisa avançar para outros níveis. Como que nós vamos adquirir um nível profissional, né? Acadêmico, olha que chique, se eu não pago um preço em igreja, não é verdade? Como que eu vou atingir um nível na minha vida espiritual? Como eu vou ir além se eu não pago um preço de intimidade, de oração, de busca, de consagração para um nível maior? Sabe, hoje o Senhor está nos levando para esse tempo. E infelizmente nós durante a caminhada, durante os 16 anos, nós vimos pessoas desistindo. Nós vimos pessoas retrocedendo, né? E nós, falando do templo, quando a gente orou, né? Porque foi a nossa oração, porque nós víamos tantas coisas, queridos, fora do lugar, sabe? Uma irreverência com a casa de Deus, uma falta de respeito com a casa de Deus, por onde nós passamos, que Deus foi colocando dentro de nós uma indignação mesmo, né? Uma indignação, falando, chega, não que nós somos melhores, não somos melhores que ninguém não, porque a Bíblia, ela nos ensina como se deve ser, a Bíblia nos ensina como nos devemos nos comportar. A palavra de Deus, em todo tempo, ela nos ensina como caminhar nessa terra. Não pelo que eu quero fazer. Porque então você não decidiu viver Cristo. Porque Cristo, Ele nos transforma. Ontem a pastora Carol falou assim para mim, bispa, eu fiz esse vaso. Ele está junto? Está junto. Foi ela que fez isso aqui, né? Ela falou para mim. E aí eu gerando a palavra, orando ao Senhor, eu lembrava disso aqui. Eu falei, meu Deus, olha aqui, gente. Ela falou, bispo, não ficou tão bonito não. Ficou assim, porque aqui está algo intencional. É o que o Senhor está fazendo em nós. Ele está aqui, ó, nos transformando. Então, quando eu estou me transicionando para um nível de responsabilidade e maturidade, é esse vaso que ele ainda não tem forma, porque aquele ele tem forma lá, esse aqui ainda não, mas ele está começando a se transformar. Então, queridos, a vida cristã é uma transformação diária. Quando eu me lanço, quando eu permito ser provado pelo Senhor. Vocês acham que quando o Senhor Ele permite as provações é porque Ele quer o nosso mal? Responde para mim. Você acha que o teu Deus, o nosso Pai, que nos ama, que cuida de nós, que deu Jesus para morrer na cruz, e hoje nós temos liberdade, temos livre acesso ao Pai, porque Jesus morreu na cruz. Você acha que o teu Pai que está no céu, deseja o mal para você, quando Ele permite as provações? Não é isso que Ele quer nos levar em outro nível. O Senhor, Ele quer nos levar para outro nível, e nós não podemos deixar passar despercebido, sabe? Então, quando nós olhamos para a igreja, Senhor, traz de volta essa reverência, traz de volta esse valor da casa de Deus, sabe? Não é um valor físico, querido, é a presença, sabe? Antes dos meus pais se converterem, eu me lembro de ir lá na igreja São Judas Tadeu. Eu me lembro de ficar sentadinha assim. Eu era muito novinha. Tinha o quê? Acho que 5, 6 anos.
E eu me lembro de dormir no banco. Não entendia nada, né, gente? A gente não entende nada de padre, né, falar. E não tinha salinha de criança para ensinar a palavra, nada. Mas eu ficava deitada no banco. Mas eu tenho isso como memória. Sabe, e ali não se falava, não se brincava, não é? Eu não sei vocês, mas eu via, e eu tenho isso na minha lembrança. E eu falei, por que que a casa de Deus, por que que a casa de Deus nós não temos essa reverência? Sabe, aqui não é qualquer lugar. No Antigo Testamento nós vemos que eles tinham reverência com o Santo dos Santos. Que para se entrar ali, tinha que passar por um processo de purificação. E não era qualquer pessoa que entrava lá. Só que como eu ministrei na primícia, quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou e nós temos acesso agora. Só que eu não me apresento a Ele de qualquer forma, como eu quero, de qualquer jeito, com vestes sujas. Não é sobre isso. Deixa eu dizer para você, ou nós somos cristãos de verdade, e sabe aquele peixinho do The Chosen? Tem um tanto de peixinho que vai para o mesmo lugar e um vem na contramão assim? Esse sou eu e você. Nós estamos na contramão. Estamos na contramão do mundo. Porque a palavra de Deus fala que não é para nós nos conformarmos com esse século, amém, igreja? Mas é para nós transformarmos a nossa mente. Então resgatar de volta essa reverência da casa de Deus. Então eu coloquei aqui, diante das batalhas e diante das provações, queridos, nós desistimos? Olha para mim e responde, nós desistimos? Desistimos da missão sendo provado, sim ou não? Nós abandonamos? Nós resistimos? Nós resistimos. Nós perseveramos? Sim. Nós estamos vencendo? Sim. Porque você é a Mulher Maravilha, bispa? Vocês são super-homens, super-mulheres, superpoderes? Não. Porque a mão do Senhor nos sustentou e tem nos sustentado em cada desafio e tem nos fortalecido em cada vitória. É isso que o Senhor tem feito em nós. Abre para mim, por favor, Salmo 127, o primeiro versículo. Salmo 127, o primeiro versículo. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Então, queridos, esse versículo traz para nós que o fundamento de toda essa construção é Cristo Jesus. Nós não temos poder em nós mesmos. Jamais, ai de nós, se entrarmos nesse lugar e achamos que é nós que fazemos alguma coisa. Nós não fazemos nada. Nós dependemos dele. Eu dependi dele para acordar hoje. Porque se ele dissesse assim para mim: Kelly, encerrou seu tempo, vou tirar o seu fôlego de vida. Acabou. Eu não estaria aqui pregando, pastor Elídio. Vocês iam estar fazendo meu funeral. Misericórdia. Mas é verdade. E por que eu estou aqui? Porque ainda tem propósito de vida na terra. Toda vez, toda manhã, quando nós abrimos os nossos olhos, você fala: Senhor, o que eu vou fazer hoje? Não é sobre o que eu quero fazer para mim, é sobre o que eu preciso fazer para Ele. Porque Ele me deu uma chance de abrir os meus olhos e de fazer um bem aonde eu estiver. Pregar a palavra, cumprir o propósito. É tão bonitinho, né? A gente acordar cedo, colocar uma roupa bonitinha. Vir para a casa de Deus, cantar um louvor abençoado. Levantar nossas mãos e adorar. Depois você recebe um alimento da palavra de Deus, porque antes o Senhor me alimentou. Antes o Senhor já falou comigo. E agora vocês estão recebendo o alimento.
E aí depois você vai para casa, tá tudo bem, estou alimentada, bispo. Estou alimentada, bispo. Estou alimentada, pastor Elídio, pastor Milton. Já estou pronto. Para quê? Para ficar na minha casa. Sentadinho. Não causa efeito em nada em ninguém. Vocês acham que uns 16 anos causou efeito em alguém? A igreja está aberta há 16 anos. Mas é porque a mão do Senhor está nos sustentando há 16 anos. Tanta coisa nós já fizemos, não é só nesse bairro não. Nós fizemos para a cidade de Poços de Caldas. Deixa eu contar para vocês só um exemplo. Um exemplo. Houve, eu não lembro o ano, mas diante dos meses onde nós vemos com temas, né? Mês temáticos, houve um mês que se falou sobre paternidade. E nós começamos a girar isso no mundo espiritual, em oração, em consagração, sobre paternidade, falando sobre a paternidade. E hoje eu ouvi o áudio da Cláudia no grupo. Quantos ouviram o áudio da Cláudia indo trabalhar? E ela falava assim: glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus porque nós não somos órfãos, nós somos filhos. E aí eu falei, meu Deus, que coisa linda. E aí nós começamos a gerar aquele tempo no mundo espiritual sobre paternidade. Querido, sabe o que aconteceu na cidade de Poços de Caldas? Não sei se vocês sabem desse fato. Existiam muitas crianças que não tinham registro do pai na sua certidão de nascimento. E houve uma abertura na prefeitura de Poços de Caldas para todas as crianças que não tinham registro do nome do pai na certidão de nascimento, para poder registrar e ter o nome. Vocês sabem o que é isso? Nós começamos a gerar no mundo espiritual e refletiu no mundo natural. Muitos órfãos que não sabiam o nome dos pais. E aí, com certeza sabe, né, gente? Mas o pai não assumiu. Então, houve um processo. Outra coisa que aconteceu com a Batista Vivar, assumiu isso. Uma marcha para Jesus que abençoou toda a cidade. Que nós dobramos o nosso joelho na rua Cícero Figueiredo. E nós andamos adorando ao Senhor, declarando o sangue de Jesus, declarando: Poços de Caldas é do Senhor Jesus, Poços de Caldas é do Senhor Jesus. Nós temos 2 marchas com o bispo presidente do conselho de pastores. A segunda marcha, tinha muito suicídio na cidade, muito suicídio. E aí a marcha veio assim, ó: marcha pela vida. Parou. Deixa eu falar com vocês, o mundo espiritual anda junto com o natural. E nós precisamos estar alinhados, céu e terra. Quantos ouvem essa canção e cantam essa canção? Então ela é muito mais profunda do que simplesmente a gente cantar. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano, é isso? O universo estremece, o leão rugiu no trono. É muito além de que cantar essa canção. É eu ter uma ação efetiva. Amém, igreja? Céu e terra. Então, olha onde você que é igreja, amém? Não estou falando de placa, eu estou falando de você que é igreja, que foi estabelecido por Jesus para fazer diferença nessa terra em Poços de Caldas. Nós, amém? Nós fazemos parte desse exército. Diz amém, igreja? Estou finalizando, tá? 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. O versículo 11. Diz assim, vamos ler o 10, tá, mídia, por favor. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 10 e 11 diz assim: pela graça que me foi dada, eu lancei o alicerce, como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Olha aqui, gente. Quem lançou o alicerce? O Pai. Jesus é o alicerce, amém? Aí a palavra de Deus diz assim, ó: pela graça me foi dada, eu lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Quem está construindo sobre esse alicerce? Vira para o seu irmão e fala: é você.
É você. É você que o Senhor está levantando para construir sobre esse alicerce, dando continuidade nas obras que Jesus já fez na terra e nos deixou registrado em sua palavra como exemplo. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Não se levanta outro alicerce, não se levanta outro fundamento, ele já foi estabelecido por Deus, e é Jesus Cristo, amém? Então nós estamos dando continuidade, em cima desse fundamento, a igreja está na terra para fazer essa diferença, diz amém, igreja? Agora eu digo para você, quantos anos já se passaram e você não falou de Jesus para ninguém? Quantos anos se passaram e nós não fomos relevantes na vida de ninguém? Você fala, bispa, que é isso? Eu te pergunto, o que é isso? Ontem eu ouvi assim, eu tenho um temor. Se eu chegar diante do Senhor, Ele falar, aparta de mim que eu não vos conheço. Aparta-te de mim que eu não vos conheço. Porque eu deixei para vocês uma missão. Eu coloquei um alicerce. E aí era para vocês construir mediante esse alicerce. Qual é a construção que nós estamos fazendo? Última referência que eu quero passar para vocês, dentro do que o Senhor ministrou meu coração, Ezequiel, vai comigo em Ezequiel, o capítulo é 47. Ezequiel 47. A partir do versículo 1, todos acharam? Ezequiel 47 fala assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar do lado sul. E ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. E ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. E depois de mais 500 metros chegava à minha cintura. E então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mais fundo demais para atravessar a pé. E ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E ele me levou de volta à margem do rio, e ao voltar eu fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. E então ele me disse: este rio corre para o leste pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto, e por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. E o morto ficará cheio de peixe, porque a sua água se tornará pura, e surgirá vida por onde essa água fluir. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo para nós assim: é hora de passar pelo rio. Maturidade, responsabilidade é entender assim, que eu não vou ter mais controle de nada. Não tem controle de nada. O Senhor, Ele quer nos levar a níveis nele. As águas nos tornozelos é primeiro o encontro com Deus. É um nível inicial de intimidade, aonde eu estou entrando, mas está ali, ó, é rasinho. Eu estou no processo, ó o vaso. Ao ano da restauração.
Então eu comecei num processo. Então eu estou num primeiro processo de intimidade. Então eu estou começando a me lançar. A água ainda está rasinha, rasinha. Aí depois a água começa a bater nos joelhos. Esse nível é mais profundo. Aí fica pesado, não é? Para os bons nadadores, que eu não sou. Que eu, se eu lançar mesmo, literalmente no mar, gente, já era. Eu não me arrisco. Eu me lanço no mar das águas do Espírito. Sabe? Mas aqui a gente faz um comparativo com as águas do mar. Amém? E ali ele fala do rio. Então, quando essas águas no joelho mais profundo, a gente não pode andar, porque a água pesa, não é? E depois fica difícil, a gente não consegue se mover mais. E aí é um nível mais profundo. Então já é uma entrega total, onde eu tenho que me lançar. E depois essas águas, elas nos transformam. Aí, querido, você tem que nadar mesmo. Aí você tem que mergulhar. Aí você perde totalmente o controle da sua vida. E eu vou dizer para você, é a melhor coisa não ter controle de nada. É a melhor decisão que nós cometemos na nossa vida. Porque quando a gente tem controle, querida, a gente erra nas decisões. A gente vacila. A gente fere o próximo, a gente fere Deus, em primeiro lugar. A gente fere o Espírito Santo. E a gente fere as pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando a gente se permite lançar, tô indo, tá rasinho. Senhor, Ele está me levando a outro nível, veio uma aprovação aqui, amém. Agora o joelho já não está tendo força mais. Então, Senhor, e vai fundo. E a palavra de Deus fala que quando as águas do Mar Morto são água salgada, quando essa água ela começa, né, a entrar, ele fala ali aonde não há vida, começa a ter vida. A nossa vida, quando nós queremos resistir um outro nível, né? Quando nós não nos permitimos as provações, quando nós não entendemos o que o Senhor quer fazer, querido, as coisas estão mortas, não tem vida. O Senhor está nos levando a um nível maior de responsabilidade, de maturidade, de se lançar. Querido, e o que está morto vai virar a vida. Porque não tem como a gente se lançar na presença e permanecer da mesma forma. Eu não acredito, eu não creio nesse evangelho que não transforma ninguém. Porque um dia ele olhou para mim, sem nada, sem possibilidade nenhuma. Meus pais não são pastores, mas ele me viu. Eu já compartilhei, eu não falava. A gente recebia amigos em casa, eu fazia o jantar, punha a mesa, eu ia para o quarto. Porque o nível de timidez era tão grande. Eu falava, meu Deus. Mas ele me quebrou. Ele me quebrou. Ele falou, não, você não vai ficar escondida no quarto. O que eu vou fazer na sua vida, você não tem noção. Então, vai chorando, mas vai. Vai chorando, mas cumpre o meu propósito. Do lado de um mais maluco ainda. Que disse sim para o Senhor. E me levou. Me levou para o estado de São Paulo, para a cidade grande, me levou para o Rio de Janeiro. Querido, se vocês entenderem o que o Senhor quer fazer, e se vocês permitirem passar pela prova para ser aprovado, e permanecer fiel, e não desistir. Sabe, Jesus, quando chegou a missão da cruz, Ele poderia muito bem falar, Pai, eu não quero passar por isso, eu quero ficar no meu trono, né? Quero não, deixa esse povo lá. Mas a palavra de Deus fala que Ele foi fiel até a morte de cruz. Vamos ler Filipenses 2.
Filipenses. Filipenses 2, a partir do versículo 6, diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, ele humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele assumiu essa forma, por amor a mim e a você, por amor ao Pai. Ele foi obediente, ele se esvaziou, ele humilhou, e ele assumiu a forma de servo. Quantas vezes nós queremos permanecer numa posição, não queremos servir ninguém, não queremos servir o reino. Que você guarde essa palavra, amém, igreja? Que o Senhor está nos transicionando para esse tempo de responsabilidade e de maturidade. Você vai assustar o que o Senhor vai fazer. Você não vai entender, mas é porque Ele está com pressa. Sabe? E se Ele tem pressa, não resista, porque vai ser mais difícil. Não resista à água, não. Vai de uma vez. Vira para o seu irmão, vai de uma vez, irmão. Vai de uma vez. Sabe? Não resista, porque é pior, vai ser mais doloroso, vai ser mais difícil, mais pesado, né, pastor Neto? Né, pastor Milton? Se lança. Abraão falou: Senhor, o Senhor me chamou naquele monte, eu estou indo. Ele falou: e o cordeiro para o sacrifício? Vai, pode ir, sobe, leva seu filho, leva a lenha. Muitas vezes o Senhor nos dá o direcionamento, mas nós ficamos questionando. O novinho, aquele que não tem maturidade, ele fica questionando por quê. Você já viu a criança? Não sei se o Arthur é assim, mas o Samuel já está nessa fase também assim. Ô vovó, mas por que eu tenho que ir? Mas por quê? Gente, ele faz tanta pergunta. Sabe? E nós estamos assim. Somos adultos, mas temos posicionamento imaturos, de questionamentos que estão atrasando o que Deus quer fazer em nós. E o que Ele quer fazer através de nós. Hoje vocês estão aqui, nós estamos aqui. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Nós já estamos há 16 anos. Agora, nós estamos sendo transicionados para um outro lugar. Para um outro momento. Ah, querido, eu vou falar para vocês. Nós não estamos resistindo, não. Né, pastora Elite? E nem fugindo. Porque se eu fugir, o Senhor vai pegar, sabe? É Jonas, né? Né? Deus mandou ir para um lugar, ele não quis ir, ele resistiu. Você quer parar dentro de uma baleia? Nós nem tem mar aqui. Sabe? Então, vira para o seu irmão e fala: irmão, é melhor obedecer. Vira para ele e fala: irmão, se lance enquanto é tempo. Não resista não, vai. Já está pesada a água no joelho? Então, meu filho, é para ir. Sabe? Abraça a missão. Pastora Elite, pastora Sinara aqui, junto com a equipe de trabalho.
Amém, igreja? Porque nós temos que ganhar essa região. Amém? Em nome de Jesus. Igreja Batista Vivar começou há 16 anos atrás. Não foi para fechar não, foi para cumprir o propósito de Deus na terra. E é em Poços de Caldas. Porque nós achamos que a gente ia voltar para trabalhar. Doce inocência. O Senhor falou, o teu trabalho é outro. Amém? Fique de pé, por favor, onde vocês estão. Eu não sei qual nível que você se encontra hoje.